Muito bem, retornamos aqui então com nossas características sobre os direitos humanos. Muito interessante esse tema, cuidado com ele na prova que ele é muito cobrado. Se for possível, ao final desse bloco, tem algumas questões, a gente resolveremos elas. Então, relatividade ou limitabilidade é a nossa quarta característica. Olha só, quando você fala assim, os direitos humanos são absolutos, os direitos humanos são... veja, eu até comentei isso em aulas pretéritas também, lá em um passado, a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Na verdade, conceitualmente não há essa diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais, correto? O que se acontece é que, preferencialmente, utiliza a expressão direitos humanos para tratar de documentos no âmbito internacional e direitos fundamentais no âmbito interno. Mas, resumindo, não há diferença de conteúdo. E aí vem a pergunta, o que eu quero dizer com direitos humanos ou direitos fundamentais limitados? Seriam eles absolutos ou limitados? Limitados. Olha aí na tela para nós, quer ver? Os direitos humanos, eles podem sofrer limitações. Veja que eu coloquei podem, não é que eles devem. Ou seja, eles podem ser relativizados. Vamos com calma. Portanto, vier na sua prova, os direitos humanos são absolutos. O que está lá? Errado. Direitos humanos não são absolutos. Eles são o quê? Relativos. Correto? Então vamos a alguns exemplos. Olha o que diz o artigo 5º da Constituição, inciso 67. Não haverá penas de morte, vírgula, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. Pergunto, tem exceção ou não tem? É relativizado? Pode ser relativizado ou não pode? Pode, beleza, por isso que não é absoluto. Outro exemplo. É garantido, tudo do artigo 5º, é garantido o direito de propriedade, beleza? Todo mundo tem direito à propriedade. Olha agora, 23. A propriedade atenderá à função social. Beleza. E se sua propriedade não atender à função social? Como é que funciona? Bom, aí então tem o artigo 184, que diz o seguinte, compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social, mediante prévia e justa indenização em título da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real. Beleza, resumindo a história toda, se sua propriedade não atingir a função social, a sua propriedade poderá ser o quê? Desapropriada. Até porque se ela não atinge a função social, ela tem que passar para alguém que vá dar a função social para ela. Ok? Fechado? Outro exemplo, quer ver? Olha lá na tela, artigo 243. Aqui já não trata de desapropriação, aqui trata de expropriação. Olha lá, as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular sem qualquer indenização ao proprietário. Veja, inclusive, a diferença da expropriação. Aqui, no caso, estamos diante da expropriação para a desapropriação, que é esse daqui, ó. Ele concerne aqui, né? Que esse aqui ele fala que tem que ser mediante prévia e justa indenização. E esse aqui, cadê? Ele fala sem qualquer indenização ao proprietário. Então, resumindo, essa diferença entre desapropriação e expropriação. Mas onde eu quero chegar? Se você plantar planta psicotrópica na sua propriedade, se você lá tiver trabalho escravo na forma da lei, você, consequentemente, poderá ter a sua propriedade o quê? Expropriada pelo Estado. Pergunto, o direito à propriedade, ele é absoluto ou ele é relativo? Relativizado, já que ele pode ser expropriado ou desapropriado. Entenderam? Então é isso daí. Agora vamos lá. Coloquei até aí para vocês na tela um acórdão do STF, o RMS, Recurso Mandado de Segurança, 23452 do Rio de Janeiro, em que o STF afirma categoricamente que os direitos e garantias individuais não têm caráter absoluto. Ele fala, não há no sistema constitucional brasileiro direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção por parte dos órgãos estatais de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. Então, traduzindo isso tudo, o que o Supremo entendeu? Que os direitos fundamentais, eles não têm caráter absoluto. Bom, para um ponto aí, pontinho, vamos com cautela. Olha o que eu vou dizer agora, cuidado. Ó, até coloquei um desenho aqui, ó, né? Cadê? Olha lá, um carinha amarrado numa cama, uma tortura. Em alguns documentos internacionais, definiu-se alguns direitos humanos como absoluto. É o caso da vedação à tortura. Então, olha o que diz ali, trata-se, portanto, de uma exceção. Olha como é que diz o artigo 2º da Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Em nenhum caso
poderão invocar circunstâncias excepcionais como ameaça ao estado de guerra, instabilidade política, interna ou qualquer outra emergência pública como justificação para a tortura. Então pode ser que o direito humano seja absoluto. Pois é, cuidado na sua prova. Se ele falar em relação ao texto constitucional, leve que não há nenhum direito absoluto. Foi isso que o Supremo entendeu. Poderíamos até discutir numa mesa de bar, lá numa rodada de uma mesa de bar, perfeito? Mas não é o propósito nosso aqui. Resumindo, você tem que levar para sua prova que os direitos fundamentais previstos na CF são relativos. Eles podem ser relativizados, portanto não tem caráter absoluto. Mas há documentos internacionais que prevêem direitos humanos que não se revestem de caráter relativo, mas sim de caráter absoluto. Exemplo, a tortura. Quando você olha a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele não faz exceção para a morte, ou para a vida. Para a morte não, né? Ele não faz exceção para retirar a vida, não faz. Então você vai ver outro direito absoluto. Aí você olha a mesma Declaração Universal dos Direitos Humanos, se for cair na sua prova, você vai ter que estudar. Você vai ver lá na mesma Declaração dos Direitos Humanos, está lá. Um dos artigos fala que a propriedade tem direito à propriedade, mas que ela não é absoluta, ela pode ser relativizada. Então você vê que no mesmo documento ele trata de direitos absolutos e trata de direitos relativos. Cuidado então na sua prova. Como é que eu vou saber isso? Estudando os documentos. Se for cobrar na sua prova a Declaração Universal, estuda ela que eu vou explicar isso aí lá. Muito bem? Então é isso que eu quero colocar para vocês. Então atenção, olha aí para mim na tela, para fechar. Em provas objetivos de concurso público, tenha em mente a regra da relativização dos direitos humanos, quando se tratar de assunto relacionado aos direitos fundamentais previstos na CF. Muito bem? Se for previsto em algum documento, você tem que saber ou ele é relativizado ou ele é absoluto. Vamos para a próxima característica, irrenunciabilidade. Falei que a quarta demorava um pouquinho, né? O que eu quero dizer quando eu falo que os direitos humanos são irrenunciáveis? Quero dizer o seguinte, venha comigo, que pode ser que eu talvez nem exerça os direitos humanos. Nem exerça. Olha, não tenho interesse em exercer. Alguém violou meu direito, minha honra, minha imagem, e eu não tenho direito a exercer. Então, tudo bem, eu vou lá e não exerço. Mas daí quer dizer que eu renunciei meu direito à imagem? Não, não renunciei o direito à imagem. Eu, na verdade, não quis exercer o meu direito. Então, cuidado, os direitos humanos são irrenunciáveis. Olha aí na tela. As pessoas podem até não exercer o direito humano dela, o direito fundamental, mas não tem como renunciá-lo. Aí eu coloquei até aqui um exemplo. Essa característica, exemplo, né? Coloquei. Advém do fato que os direitos humanos eles importam não apenas para si próprio, mas a toda a coletividade. Então, pessoal, fique bem claro isso, hein? Ok? Olha lá, cuidado com isso. Direitos humanos são irrenunciáveis. Um artista teve a imagem dele divulgada indevidamente numa revista para propaganda. E aí? É um caso que bateu no STF uma vez lá. Uma artista, uma sambista de uma escola de samba lá do Rio de Janeiro, na Sapucaí, foi tirada uma foto dela e colocou lá na capa da revista Manchete. À época, estampou a capa para fins comerciais, obviamente. Aí, pergunto. Se ela não quisesse exercer o direito dela, ok, ficou bacana, pegou fama e tal, mas se ela quisesse, ela exerceu porque foi para fins estritamente ali comerciais e ela fez isso e ela teve ganho de causa. Muito bem? Ok, a explicação, beleza? Irrenunciabilidade, vamos ao próximo. Outra característica, inalienabilidade. Veja que a nossa aula tem que ser didática, né? Se não for, a gente fica aqui só numa característica a aula inteira e aí você não é o objetivo nosso. A proposta aqui é estudar para concurso, prova objetiva e te dá um norte, inclusive para prova subjetiva. Alienar, que é alienar? Transferir o domínio. Exemplos, compra e venda, doação, empréstimo, permuta, entre outros. Os alunos têm dúvida nessa palavra alienar. Inalienabilidade, ou seja, não pode ser negociado. Alienar é que ele pode ser negociado, pode transferir o domínio. Veja, imaginemos, essa garrafa de água, não vou fazer porque fazer propaganda. Pode ficar comigo, ó. Vou tampar aqui a marca, né? Eu tenho um celular aqui, eu vou lá e te dou ele. Se eu te doei, na verdade é uma transferência de domínio, não é? Eu alienei, ele é meu, te transferi. Eu vou lá, eu te empresto, transferi o domínio, naquele momento está emprestado. Eu vou lá e te vendo, transferi o domínio. Então tudo isso é uma alienação, fechado? Ok, então alienar. O que será que tem como negociar os direitos fundamentais? Os direitos humanos tem como? Não tem como, né? Imaginemos, uma empresa aérea, ela viola a minha honra ao me deixar esperando 15 horas no aeroporto, sem alimentação, sem suporte nenhum. Tô lá, 15 horas, 10 horas, veja que o prazo máximo é 6 horas lá pela resolução da ANAC. Passou de 6, já tem esses direitos. Aí tô lá aguardando, tal, o voo não chega, não tem comida, tô sem dinheiro, né, o dinheiro da sua passagem que estava paga, né, tô com fome e tal, e aí não tem lá. Violou minha honra? Violou. Aí o juiz vai lá e condena a empresa. Entra com uma ação, o juiz condena a empresa aérea. Pergunto, condenou a empresa aérea. Significa, condenou em pagar em 5 mil reais. Quer dizer que a minha honra vale 5 mil? Ou que honra barata, hein?
Qualquer um compraria, não. Se eu falasse que valesse 5 mil, os 5 mil que ela pagou já acabava e minha honra não teria mais preço, entendeu? Ela comprou minha honra, agora é dela a honra. Só faltava isso, chega lá numa loja, quanto é que custa essa cadeira? Ah, 5 mil reais, como é que o senhor vai pagar? Eu vou pagar com a minha honra, vou trocar minha honra aqui, vou deixar minha honra e levar a cadeira. Óbvio que não. Se fosse assim, um monte de gente estava vendendo a honra por aí, correto? Então, resumindo, os direitos fundamentais, direitos humanos são inalienáveis, não podem ser negociados, ok? Coloca aí na tela, olha aí, os direitos humanos não podem ser alienados até porque eles não possuem valor patrimonial. Pergunto quanto é que vale só. O que há é uma violação pela honra. A violação, no caso da empresa aérea, como coloquei o exemplo aqui, foi 5 mil, mas não é que a honra vale 5 mil. Tá claro isso aqui? Claro igual as águas do Rio Tietê? Olha lá, hein? Próxima característica, imprescritibilidade. Coloquei 8 características para nós trabalharmos aqui, até porque não teríamos mais tempo do que isso, né, nessas nossas aulas. Veja, os direitos humanos eles não se perdem pelo não uso, pela passagem de tempo. Portanto, eles não prescrevem. Pode deixar lá mesmo comigo. Entenda, não perca o direito à liberdade de religião conquanto não a exerça. Então é isso, os direitos humanos são imprescritíveis. Pode passar o tempo que for, pode vir aqui comigo agora, pode passar o tempo que for que não prescreve. Então eu vou te dar um exemplo. Em 1990, um novelista lá, um cara que escreve uma novela, autor de novela, ele escreveu uma novela chamada Pantanal. Tô fazendo propaganda aqui, não, é Pantanal. Aí ele escreveu a novela, que na época, eu estava lendo reportagem esse dia, ele foi até oferecer pro Silvio Santos, antes do SBT, para comprar aquela novela. Ele não quis, nem ele, né, a Globo, tudo tal, acharam muito cheio de bicho, né? Aí ele foi lá, então fez pra Manchete, vai sim da Manchete. Aí, beleza. Gravou, filmou lá em 1990, bacana, tudo tal. Passou um tempo, a Manchete foi extinta, foi à falência. Mais um tempo depois, o Silvio Santos foi lá e comprou a massa falida da extinta Manchete. Bom, se a massa faleceu, eu comprei, é minha, né? Eu posso fazer o que eu quiser. O que ele fez? Realmente, ele pode fazer o que ele quiser. Ele foi lá e pegou a novela e viu lá a novela, a Pantanal, a Pantanal tinha uma outra, que acho que era Ana Raiz é Trovão, um negócio bacana. Aí pegou essas novelas e exibiu lá no SBT. Olha só, o cara lá, que se não me engano, acho que é Aguinaldo Silva, confirma lá se é ele que é o escritor. O que ele fez? Peraí, estão exibindo uma novela minha, que lá em 90, olha que, né, que filhas da mãe, que lá em 90 eu fui oferecer esse roteiro, ninguém quis comprar, e agora compraram por preço de banana, porque para comprar uma massa falida, não pagou caro, pagou preço de banana, pro Silvio Santos. Aí o cara, o Silvio Santos exibiu a novela, teve um monte de audiência, não sei o que lá, até alguma atriz lá, Cristiana Oliveira, ficou pé da vida, porque saía na rua, o pessoal chamava ela de Juma, né, que era a personagem dela lá na coisa, e ela, pô, já era senhora, já uma avó, e na época que ela fez era uma mocinha lá. Resumindo a história toda, esse escritor, esse novelista, que entrou com uma ação judicial, olha o que eu tô falando, acompanhe meu raciocínio, entrou com uma ação judicial contra o SBT e o SBT foi condenado. Não sei como é que se já transitou em julgado, não. 100 mil reais. Veja, olha, a novela foi gravada em 90. Ele entrou com esse pedido em 2013. Se você falasse que os direitos humanos prescrevem, não teria mais direito. Ele pediu o direito autoral dele, correto? Concorda com o que eu tô falando? Por quê? Porque já prescreveu, mas não prescreve. É o que eu tô te falando. Saltar ao ponto que se lá em 90... violasse o direito dele, caberia indenização. Se em 2013 violou, cabe indenização. Se em 2018 violou, cabe indenização. Óbvio que depois que violou, só tem 3 anos para pedir a reparação. Aí tem um prazo prescricional da reparação. Correto? Isso está lá no Código Civil Brasileiro. Não é o caso aqui, não é nosso estudo aqui. Mas se precisar, a gente está aqui porque eu sou professor de Direito Civil também, te fala. Então, resumindo, depois que violou, tem que pedir, 3 anos depois, tem que pedir a reparação. Senão, então do dia que começou a exibir a novela, ele teve 3 anos para entrar com a ação judicial. Mas se daqui 2050 ele estiver vivo, for lá exibir de novo, ele vai entender, se ele entender que houve violação de novo, ele pode entrar com uma ação judicial. Olha, exibiram de novo, porque eu não autorizei. Na verdade, o que aconteceu? Foram exibir sem autorização dele. Não foram pedir autorização, até porque se fosse pedir, ele ia falar, autorizo desde que pague tanto, porque eu que escrevi. E nada mais justo, né, pessoal? Nada mais justo. Resumindo a história toda, essa é a imprescritibilidade. Olha aí na tela. Me dá imagens, né? Quero imagens. Olha aí, ó. Agora, a imprescritibilidade é regra geral. Há, no entanto, exceções. Olha as exceções, cuidado. É o caso, por exemplo, da chamada prescrição aquisitiva. Uso capião no uso do caso da propriedade. Quer ver? Vamos ler o artigo 183. Olha que bacana isso aqui. Aquele que possui como sua uma área urbana, veja, área urbana, de até 250 metros quadrados. Gente, é enorme, né? Meu apartamento é 80 metros quadrados, 250 metros. Por 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, utilizando para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, traduzindo, se alguém entrar numa casa, ninguém não sai de lá, ninguém tira, ninguém se preocupa, a pessoa está lá.
5 anos, ela não tem outro apartamento, não tem outra moradia dela, da família, ela tá lá, ela paga IPTU, ela paga energia, ela paga conta de água, ela, né, e detalhe, não se esqueça que tem que ser no máximo 250 metros, que é um baita de uma propriedade. Resumindo, ela se torna proprietária ou se torna? Se torna pela uso capião, ou como a gente fala, prescrição aquisitiva, traduzindo, passou 5 anos, e aí no quinto ano, 5 anos e um dia, prescreveu o prazo que a pessoa, o dono, o proprietário, teria para tirá-la da terra, ou no caso aqui do imóvel urbano. Se não tirou, ela ganha aquela propriedade. Olha só, isso então é a prescrição. Entenderam? Então veja que há exceções no que tange a propriedade. É o exemplo aqui. E outro exemplo, olha aí, ó, artigo 191, agora já é a propriedade rural. Aquele que não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por 5 anos, prazo é o mesmo, ininterrupto, sem oposição, uma área de terra em zona rural, não superior a 50 hectares, veja que agora 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe a propriedade. Bacana, fechou? Então é isso daí, ó. Resumindo, é um outro exemplo de que a propriedade pode ser, o direito à propriedade, apesar de ser, né, poderia falar imprescritível, ele pode prescrever nas hipóteses previstas no Código, na Constituição Federal e também tem umas hipóteses no Código Civil. Quer uma curiosidade? Até mesmo coisas móveis hoje pode perder pelo uso capião. Então sabe aquele carro que você emprestou para o cunhado? Cuidado, hein? Você emprestou, ele está achando que você deu para ele e tal. Ó lá, vai com cautela, porque 6 meses pode estar na mão dele e você não tira mais da mão dele, tá? Pode dar prescrição. Bens móveis e imóveis podem ser usucapidos de acordo com a regra do Código Civil. Fechado? Vamos avante. E acho que a última característica que eu coloco aqui é a inviolabilidade. Olha só, é bem tranquilo isso aqui. Trata-se da vedação ao desrespeito dos direitos humanos embasadas, faltou esse por aqui, não deveria, né? Embasadas em determinações infraconstitucionais ou por atos da autoridade pública, sob pena de responsabilização civil, administrativa e criminal. Então aqui nada de novo. Os direitos humanos são invioláveis. O que eu quero dizer com essa característica? Dizer que como falar, as autoridades públicas, elas não podem violar os direitos humanos, os direitos fundamentais, sob pena de responsabilização civil, administrativa e criminal. E aqui, né, pessoal, quando eu falo essa autoridade, não é apenas um policial militar, um policial civil, um agente penitenciário, pode ser um diretor do presídio, pode ser um juiz, pode ser um promotor, pode ser e assim por diante. Correto? Agora, olha que interessante, olha aí na tela. Além disso, busca-se evitar por essa característica o desrespeito dos direitos fundamentais também por particulares. É mesmo? Olha 2 exemplos aí, ó. Habeas corpus, veja. Impetração contra particular, cabimento, é possível. Hospital, beleza. Saída de internado impedida por não ter feito pagamento das despesas. Constrangimento ilegal caracterizado, ordem concedida. Vem comigo, olha só. Habeas corpus. Concedeu um habeas corpus para uma pessoa que estava num hospital, veja, hospital privado, particular, não é o público, né? Porque vai ter que pagar, o particular não tinha condição de pagar a conta e falou, enquanto você não pagar, você não sai daqui. E impetrou habeas corpus concedido. Veja que interessante. Pode ser uma coisa muito óbvia para nós hoje. Não consegui segurar aqui, né? Pode ser uma coisa muito óbvia para nós hoje, mas não é tão antigo isso daqui. A possibilidade de se aplicar os direitos fundamentais, não apenas as relações de você para com a administração, mas a relação entre particulares. Antigamente você não se preocupava, a pessoa fazia parte de uma associação, de um clube, se ela cometia um ato lá infracional, expulsava ela e acabou. Não que não possa expulsar hoje, pode, mas tem que respeitar a ampla defesa e o contraditório, correto? Até diz lá no Código Civil a ampla defesa, o contraditório e até mesmo o recurso. Então tem que ter uma autoridade e uma autoridade superior que é o recurso, correto? Então, resumindo, hoje entende-se, tem alguns leading cases aí que a gente fala, né? Vou colocar aqui na tela para você saber o que é o leading case. Leading cases. São casos, acho que tem um S aqui, né? Leading case. Eu acho que é isso, se não estiver errado, me desculpem. Mas esses são os primeiros casos que o Supremo julgou pela possibilidade da aplicação dos direitos fundamentais também nas relações entre particulares. Olha o outro caso que eu coloquei aqui na tela. Habeas corpus preventivo. Impetração contra ato em particular. Paciente que se diz na iminência de ser internado em clínica psiquiátrica por sua esposa. Olha só, hein? A esposa querendo internar o esposo, olha aí. Conhecimento, ordem, porém, denegada. Veja que foi denegado, né? Conheceu, era possível impetrar, veja que é preventivo, não é nem repressivo. É possível, mas foi denegada a ordem porque não conseguiu comprovar o constrangimento. Ok? Muito bem, fechamos aqui. E aí vamos então agora a um último tópico do nosso material.
da aula de hoje, melhor dizendo, que é o conflito entre normas e direitos humanos, que aí é uma coisa muito importante para a gente tratar aqui também. Conflito entre normas. Vem lá. Já falamos das características, falamos das gerações, falamos lá do parte histórica, falamos de um conceito, tudo aqui trabalhado. E aí vem a pergunta. Professor, me diga, e se houver conflito entre normas e direitos humanos? Qual é que prevalece? É aquela norma que está no tratado ou é aquela norma que está na Constituição? Alguns diriam, está na Constituição, até porque a norma constitucional que prevalece. Outros diriam, não, mas o tratado o Brasil assinou porque quis, ratificou porque quis. Consequentemente, se ele ratificou, tem obrigação de respeitar o tratado. E aí, qual é que prevalece? Com cautela. Outros diriam, qual o direito fundamental que vale mais? Direito à vida ou direito à liberdade de religião? Olha que coisa, vamos lá na tela essas perguntas. Veja. Primeiro, então, havendo conflito entre normas de direitos humanos, qual é que deve prevalecer? A norma interna ou a norma internacional? Qual a resposta? Olha que bacana essa resposta. Depende. O que se deve avaliar é qual delas que será a norma mais benéfica à pessoa humana. Então é isso que o Supremo analisa. A mais benéfica que deverá ser aplicada. Pessoa humana, ou como diz lá, né? A favor do homem no estudo lato, a favor da mulher, correto? Resumindo a história toda, aquela que for mais favorável à pessoa humana, essa deve prevalecer. Olha aí um exemplo, já falamos isso lá nas aulas de tratados, você comenta esse exemplo. Diz lá no artigo 5º da Constituição, inciso 67, não haverá prisão civil por dívida, exceto, salvo, a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Algum aluno diria, professor, você errou, essa parte final não tem mais. Não, não tem não, tá lá escrito, abre a Constituição aí no Google, abre lá no Planalto, sabe, Planalto, vê se não está escrito lá. Está escrito, não foi retirado isso aqui. Para retirar isso aqui tem que fazer uma emenda constitucional para retirar. Se for para você falar, porque tem uma interpretação do Supremo, então é uma interpretação que se fez da Constituição. O Supremo não revoga a Constituição, ele não revoga, não altera artigo, ele apenas interpreta, ok? Cabe ao STF principalmente a guarda da Constituição, diz lá no artigo 103 da Constituição. Olha só, coloque na tela, esse é o artigo 5º da Constituição. Olha o artigo 7º, parágrafo 7º da Convenção Americana, ou como você gosta de dizer, Pacto de São José da Costa Rica. Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio ele não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Então veja que aqui nós temos duas hipóteses de prisão por dívida, civil por dívida, e aqui uma hipótese. E aí, o que vê a súmula vinculante? O julgamento do Supremo, que resultou na súmula vinculante do Supremo, óbvio, né? Súmula vinculante sempre do Supremo. Olha o que diz. É ilícita a prisão civil depositária infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Então veja que tem o depósito contratual, tem o depósito que é o convencional, contratual, tem o depósito judicial, qualquer que for a modalidade é ilícita. Pergunto, qual que prevaleceu? A norma da Constituição ou a norma do tratado, do Pacto de São José? A norma o quê? Do tratado, do Pacto de São José. Por quê? Porque ela é uma norma que é mais benéfica. Qual que é melhor aprender? Por dois motivos ou por um motivo só? Sem dúvida, por um motivo só. Por isso que ela é mais benéfica, por isso que ela foi aplicada, e aí a súmula vinculante. Ok isso daqui, beleza? Vamos a outra perguntinha então na tela. Coloca ela para nós. Olha a outra pergunta. Só uma conclusão então aqui, ó. Olha aí o que diz aqui para nós, um doutrinador. Há de prevalecer sempre a regra mais favorável ao sujeito de direito, pois a proteção da dignidade da pessoa humana é a finalidade última e a razão de ser de todo o sistema jurídico. Fechou isso aqui então. Não, beleza. A favor do homem, né? Ok? Pró-homem, correto? Olha aí. E a outra perguntinha. E se houver conflito entre os direitos fundamentais, qual é que deve ser aplicado? O direito à vida, por exemplo? E aí a resposta, não se pode falar em hierarquia de um direito fundamental sobre o outro. Né? Desse modo, não se pode afirmar que o direito à vida prevalecerá sobre os demais. Tem que se analisar caso a caso específico. Então, cuidado com isso. Às vezes eu gosto de cobrar, a CESP, por exemplo, gosta muito de cobrar isso, falando, olha, o direito à vida ele é hierarquicamente superior a todos. Não, depende do caso. Às vezes você pega um caso lá de uma criança que precisa fazer uma transfusão de sangue e os pais não autorizam por causa da religião. Mas veja, aí o hospital todo preocupado porque a criança não morra, até porque depois se morrer os pais podem entrar com uma ação judicial, e é o que acontece na maioria das vezes, não os pais talvez, mas a família vai lá e entra com uma ação judicial, porque morreu por negligência do médico do hospital. O que eles fazem?
peticiona, leva lá para o MP, o Ministério Público dá lá um de acordo, tá, beleza, dá um parecer, vai para o juiz fala o quê? Defere-se a transfusão de sangue. Pô, mas é minha criança, eu tenho direito sobre ela, eu sou o pai e tal. Mas como ela é criança, ela não tem o direito à liberdade de escolha da religião. Então, portanto, nesse momento, a vida prevaleceu, a transfusão de sangue, a interferência tal, para resguardar-lhe a vida, talvez nem ia morrer sem fazer, né? Mas o juiz não quer esperar para ver, porque se morre na mão dele. Então, o direito à transfusão, consequentemente, para resguardar-lhe a vida, conforme a orientação médica, será deferido para que se assegure, talvez aí em detrimento da religião, dos pais, de repente até da própria criança, porque ela não pode externalizar. Ok? Fechado desse modo? Muito bem, vamos para a tela lá. Desculpa, pessoal, estou tossindo aqui. Brasília é sempre muito seco. Muito bem, vamos aqui para esses 3 últimos minutos praticando algumas questões. Olha lá como é que tem. Nenhuma norma, são rápidas, né, pessoal? Não tem, fizemos 10 questões aqui no máximo, é o que dá para a gente resolver. Tem muitas outras. Olha lá, nenhuma norma de direitos humanos pode ser invocada para limitar o exercício de qualquer direito. Pera lá, calma lá. Nenhuma norma pode ser invocada para limitar errado. Os direitos humanos são absoluto ou relativo? Ah, mas ele não está falando. Ah, se falou de modo genérico, você vai tratar de o quê? Relativo. Se os direitos humanos são relativos, nenhuma norma pode limitar. O erro está na nenhuma, né? Nenhuma norma pode limitar, pode ser invocada para limitar errado. Pode sim haver limitação. Até porque, como eu acabei de falar, eles são relativos e não absoluto. Segundo, o princípio da proibição do retrocesso social é uma cláusula de defesa do cidadão em face de possíveis arbítrios impostos pelo legislador no sentido de desconstruir as normas e direitos fundamentais. E aí? Corretíssimo, perfeito. Esse é o princípio da proibição do retrocesso social. Muito bem. Outra questão. Os direitos fundamentais possuem determinadas características que foram objeto de detalhado estudo da doutrina nacional e internacional. A respeito dessas características, assinale a opção correta. Letra A. O princípio da universalidade impede que determinados valores sejam protegidos em documentos internacionais dirigidos a todos os países. Impede? Pelo contrário, permite. Nós temos aí documentos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, está lá, então impede não. Né? Pelo contrário, todos podem ser protegidos internacionalmente ou interno. B. A irrenunciabilidade dos direitos fundamentais não destaca o fato de que esses se vinculam ao gênero humano. Não destaca? Se não for gênero humano, o quê? Gênero animal, né? Não faz sentido. Óbvio que é relacionado ao gênero humano. Letra C. É característica marcante o fato dos direitos fundamentais serem absolutos. E aí? Pode parar por aí ou não pode? Pode, absoluto não. Aqui não é o erro, impede é o erro. Ok, letra D. Cadê? A imprescritibilidade dos direitos fundamentais vincula-se à sua proteção contra o decurso de tempo. É isso aí? Corretíssimo, muito bem. E letra E diz que a inviolabilidade evita o desrespeito dos direitos fundamentais por autoridades públicas, entretanto, permite o desrespeito por particulares. Errado, já falamos isso, né? Entretanto, aqui permite o desrespeito, está errado. Ok? Próxima questãozinha, 4. No campo dos direitos humanos, num eventual conflito entre normas previstas em um tratado internacional e preceitos de direito interno, aplica-se o princípio da quê? Da anterioridade? Da especialidade? Da norma mais favorável à vítima? É essa? Muito bem. Ou será que é da norma hierarquicamente superior? Ah, é a Constituição porque ela está no topo. Não, norma mais favorável à vítima. Ok? Que só tinha 4 alternativas. Então, letra C, portanto, a resposta. Ok, outra questãozinha. Em uma execução fiscal, se o juiz da causa, ao constatar o desaparecimento de certo bem objeto da penhora, ele determinar a prisão do correspondente depositário judicial, essa ordem de prisão, segundo o Supremo, será válida. Válida não. Será o quê? Inválida. Errado, portanto, essa é a súmula vinculante número 25. Ok? Outra questãozinha, 6. A individualidade é uma das características dos direitos humanos fundamentais e, nesse sentido, eles são dirigidos a cada humano isoladamente considerado, o que se justifica em razão das diferenças de nacionalidade, sexo, raça, credo ou convicção política filosófica. Peraí, individualidade é uma das características que a gente acabou de analisar? Errado. Individualidade jamais. A universalidade é uma das características. É justamente esse o erro, falando que vai considerar o ser humano isoladamente considerado? Errado. Outra questão. São características dos direitos humanos. A universalidade, beleza? Ok. A historicidade, ok. A indivisibilidade, beleza? Corretíssimo. Outra questãozinha, 8. De acordo com o entendimento subulado do STF, muito parecida com a anterior, né? É a 6. A 5, na verdade.
É inadmissível a prisão em razão da infidelidade depositária decorrente de depósito voluntário, ok? Beleza, convencional. Mas se admite a prisão decorrente de depósito judicial. Errado. Não se permite. A súmula vinculante 25 ela é muito clara ao dizer que não se permite. Questão número 9. De acordo com o direito internacional dos direitos humanos, no tocante à interpretação, em caso de conflito das normas definidoras dos direitos e garantias, qual é que prevalece? A norma interna? Norma posterior derroga anterior? Norma especial derroga geral? Letra D. Prevalece sempre a norma mais benéfica à pessoa humana. Olha que bacana. É isso aí. Então você vê que não é a norma interna. Ah, mas sempre a Constituição Federal. Veja, às vezes não. Acabamos de ver o exemplo lá. Súmula 25 do STF, vinculante. Norma posterior, se é uma norma que vem depois, revoga a anterior. Nem sempre. A especial, nem sempre. A D. Prevalece a mais benéfica. E a E que ela fala que prevalece a internacional. Às vezes também nem sempre, que depende de que for mais benéfica. E uma questão de número 10, bem recentemente aplicada aí, ó. No que se refere à aplicação da lei, no que tange aos direitos humanos e à respectiva relação interna e externa de normatividade, é correto afirmar que quando os tratados internacionais de direitos humanos conflitam com a CF, a solução deve ser buscada no princípio do quê? Da hierarquia. Aplica a CF, é isso? Não. Da anterioridade, ou seja, se o tratado é mais recente, revoga a Constituição? Não. Da supremacia do interesse público e primário? Não. Veja, cadê? Estamos falando em regras de direitos humanos, estamos em direitos humanos. Pro homine, bacana, a favor do homem, homem no sentido aqui de humanidade, pro homem. E a letra E da negociação internacional, sem dúvida, também não é. Veja que esta regra se aplica, olha aqui comigo, a questões de direitos humanos, que é o foco da nossa aula. Se fosse direito internacional, nós temos que ter um outro estudo para complementar isso aqui. Muito bem, minhas amigas, meus amigos, então esse era o assunto desse tema aqui das nossas aulas, que tratamos das gerações, das características de direitos humanos, ok? Forte abraço para vocês, até uma próxima. Continue assistindo nossos vídeos. Sucesso sempre!